Bom dia, artesã produtiva! Vamos começar a nossa segunda-feira, segunda semana do ano de 2023. O que você tem feito até agora? Quais as realizações que estão aí colocadas no papel para realmente se realizarem? Bom dia a todas que estão chegando. Vamos enviar essa live para o maior número de pessoas para estar aqui com a gente. Quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Você é muito bem-vindo, mesmo que não tenha assistido ao vivo. Nós estamos aqui para começar um ano repleto de realizações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as metas que não se realizaram em 2022. O que fazer com essas metas? Qual a importância de se manter ou não as metas para o ano de 2023? Bom dia, meninas! Que vocês possam mandar essa live para o maior número de pessoas que vocês conseguirem aí, que eu estou fazendo isso aqui. Enquanto eu vou enviando aqui, vou compartilhar com vocês algo que eu vi agora há pouquinho. Colocaram uma foto do Silvio Santos como se fosse fala dele, eu não sei se é fala dele ou não, né? Mas independente de quem for, é uma fala muito precisa e muito correta. É aquela fala que diz assim, ó: o maior problema do seu fracasso, as pessoas fracassam simplesmente porque ouvem pessoas que nunca chegaram lá, pessoas que nunca conseguiram concluir um objetivo ou pelo menos conseguir concluir algo como você está tentando concluir, algo que você está buscando, e muitas vezes vocês aí ouvem opiniões de pessoas alheias que nunca chegaram em lugar nenhum, não tem a experiência que você tem, não tem o mesmo negócio que o seu, e aí colocam você para baixo, você desanima e deixa tudo para trás. Então o fracasso ele existe porque você dá ouvidos a pessoas que não estão aí realmente comprometidas em fazer o negócio dar certo. E se você está comprometida a fazer o seu negócio dar certo, que você fique até o final dessa live para você conseguir entender o que fazer com as metas que não se realizaram no ano de 2022. Bom dia a todas as meninas! Então, quando a gente fala em metas, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre metas e eu falei para vocês a maneira mais fácil da gente chegar até lá, da gente conseguir realizar os nossos objetivos, é a gente entender o porquê que nós não chegamos até lá. O porquê que nós nos limitamos, o porquê que nós sempre estamos dando passos para trás, o porquê que a gente não está evoluindo, e isso está ligado diretamente às nossas crenças. Então, quem não assistiu a live da semana passada, depois assiste, porque vale muito a pena, tá? E aí também eu falei para vocês um pouquinho sobre a imersão, e no final da live eu vou falar novamente, tá? Por favor, só não saiam daqui quando eu começar a falar da imersão, quando eu começar a falar do meu curso, porque se você está aqui absorvendo todo esse conteúdo, esteja aqui presente também quando eu estiver fazendo a minha propaganda e vendendo que eu estou disposta a entregar para vocês, tá? Que a gente começou, a live semana passada teve momentos que teve pico de 80, a maior parte do tempo a gente ficou com 85 pessoas, e na hora que eu comecei a falar da imersão, o pessoal começou a sair, a gente finalizou com 50 pessoas. Então, que você possa refletir sobre isso. Se eu estou absorvendo esse conteúdo, se eu vou colocar em prática para minha vida, por que na hora que ela vai fazer a propaganda do que ela vende, eu não posso ficar ali assistindo também? Então, para você pensar se você faz isso, tá? Muito bem-vindas, meninas que estão vindo pela primeira vez. Depois sintam-se à vontade para ver todo o conteúdo que tem aqui no nosso Instagram e também no canal do YouTube Artesã Produtiva. Tem muito conteúdo de valor para vocês realmente evoluírem aí na vida de vocês, tá bom? Então vamos lá começar, né? O que fazer com as metas que eu não consegui realizar no ano de 2022? Primeira coisa que a gente tem que entender é que quando a gente está iniciando um novo ano, nós temos ali uma gana muito grande em conseguir ser diferente, em conseguir fazer diferente, novos objetivos, novos sonhos a serem conquistados. E por isso a gente começa com força total, com aquela intensidade invencível de início. Aquela força de vontade toma conta da gente, que todo mundo começa a fazer academia, todo mundo começa com alimentação balanceada, começa a estudar, começa a ler livro, começa isso, começa aquilo, e de repente, ao longo do ano, essas metas de início de ano vão ficando para trás. Por quê?
porque começou com muita intensidade e não conseguiu manter a consistência. Então, quando eu começo uma meta nova, principalmente em relação à atividade física, à alimentação, que são coisas que mexem muito com a gente, é muito importante. Mais importante do que você fazer todos os dias é você fazer bem feito os dias que você propôs. Então vamos lá, quem nunca fez academia, quem nunca fez uma caminhada ou que faz muito tempo que está parada, coloca o seu objetivo de fazer 3 vezes por semana, um exemplo, ao invés de querer fazer todos os dias. Porque você vai começar no início super focada ali, né? Tá descansada, tirou pelo menos uma semana para descansar aí do trabalho. Porém, conforme as coisas vão acontecendo ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos meses, nós vamos ficando cansadas sim. E isso é natural do ser humano, né? E não dá pra gente ficar parando todo o tempo para descansar uma semana, né? Então, o que acontece? Quando eu começo numa intensidade muito grande, a chance de eu desistir no meio do caminho é muito maior também. Quando eu começo com consistência de dias, com menos dias, mas que eu esteja focada em realizar naqueles dias, a chance de você manter essa atividade física ou essa alimentação balanceada ao longo do ano é muito maior. Então, quando você for definir uma meta ou um objetivo, que você pense: qual é a intensidade disso na minha vida? O quanto isso vai ser desafiador para mim nos momentos em que eu estiver cansada? Nos momentos em que eu estiver cansada, eu vou conseguir manter a intensidade? Não, não vou. Então, eu vou começar com a consistência. Vou começar a fazer menos dias na semana para que eu seja consistente até nos dias em que eu estiver cansada. E aí, quando eu vou estabelecer uma meta, como vocês já, as meninas que estão aqui há mais tempo, as minhas alunas já sabem que nós temos aí uma ferramenta muito importante para a gente estabelecer as nossas metas, que é a ferramenta SMART. O que é essa ferramenta SMART? A ferramenta SMART, ela nos ajuda a realmente colocar uma meta de maneira que ela se realize. Eu vou fazendo questionamentos para que essa meta se realize. Mari, antes de você falar sobre a ferramenta, o que é meta? O que é objetivo? O que é sonho? Sonho é tudo aquilo que eu desejo ardentemente do fundo do meu coração. Porém, para que o meu sonho se realize, ele precisa ser transformado num objetivo concreto, em algo que eu consiga realizar. Então, transformei meu sonho num objetivo. E a partir do momento em que ele se tornou num objetivo, eu estabeleço as metas, ou seja, os passos que eu vou dar dia a dia para realizar esse meu objetivo, esse meu sonho. Então, um sonho, quando ele não é colocado no papel, ele é simplesmente um sonho. Ele pode ou não se realizar. Pode ser que no meio do caminho, naquela correria do dia a dia, os seus sonhos acabam indo embora e você nem perceba. Quando eu coloco no papel, eu tenho um compromisso comigo e com o meu sonho, de torná-lo real. Então, se é algo que você realmente quer, coloque no papel. E como que eu vou colocar esse sonho no papel de maneira que ele se realize? Usando a ferramenta SMART. O que é a ferramenta SMART? Ela é uma ferramenta que ela vai te fazer questionamentos no momento em que você estiver ali colocando a sua meta, fazendo a sua meta, né? Então, a sua meta precisa ser específica, ou seja, você precisa saber exatamente o que você quer alcançar, ela precisa ser positiva, ela precisa ser desafiadora. É aquela história assim, eu faturo R$2.000 por mês. Eu quero faturar R$2.100. É desafiadora? R$100 a mais todo mês? Pode até ser que seja um pouquinho desafiador. Por que não se desafiar um pouco mais? Então, você sempre se questionar. No momento que você fizer a sua meta, colocar ali no papel o que você deseja para sua vida, que você pense nos desafios, porque é os desafios que nos movem. O ser humano, ele precisa de desafios para ter essa motivação diária, para estar acordado, para levantar disposto a fazer o negócio acontecer. Aí ela tem que está no seu controle, depende exclusivamente de você, depende de outras pessoas. Isso é muito importante você se perguntar. Porque pode ser uma meta que você coloque no papel, mas que você precisa de uma outra pessoa para realizar. E quando eu preciso de uma outra pessoa, eu preciso que ela saiba daquele meu objetivo também, para que juntas a gente chegue junto nesse objetivo final. Ela é ecológica? O que é uma meta ecológica? Ela vai fazer bem para todos aqueles que convivem comigo, na minha casa, com a minha família e tudo mais? Quando que ela vai se realizar? O mais importante da meta, além de todos esses passos que eu já falei, é você colocar uma data específica para ela se realizar. Por quê? O meu cérebro, ele não entende ontem, depois, amanhã, dezembro, pode ser dezembro de qualquer ano. Pode ser qualquer dia de dezembro. Então, o que acontece? Ele vai ficar acomodado
e não vai conseguir realizar por conta de não ter uma data específica. E quando a gente coloca uma data específica em qualquer coisa que a gente se comprometa a fazer, a gente trabalha em direção daquilo. Nem que seja nos 45 do segundo tempo. Eu tenho certeza aí que você já pegou encomenda, que você tinha um prazo aí de, sei lá, 15, 20 dias para produzir, mas você foi deixando para fazer na última hora. Por quê? Porque você gosta de adrenalina, gosta de emoção na hora de produzir, gosta de ficar na corda bamba caso aconteça alguma coisa errada. Então, quando a gente não coloca uma data específica, a gente vive nessa adrenalina, nesse negócio, né? Então, no momento que você colocou aquela data, o seu cérebro vai entender que ele vai ter que trabalhar em direção daquilo. E você tendo uma data para realizar, você vai conseguir fazer o seu plano de ação de maneira que você consiga trabalhar todos os dias um pouquinho para chegar até lá, ao invés de deixar para trabalhar uma semana na loucura para chegar até onde você quer. E a gente sempre tem que controlar que posição que está a minha meta. Ela está em andamento, ela ainda vai ser realizada, ainda vou começar, quando que eu vou começar. Então é muito bom a gente toda semana reavaliar essas metas a qual nós estamos trabalhando em direção delas. Mari, quantas metas é saudável trabalhar por vez, né? Dentro do coaching integral sistêmico, no processo de coaching, a gente faz aquela roda da vida, né? Que é o MASA, que a gente chama, que é o mapa de autoavaliação sistêmico. Ali você fica de frente com a sua realidade, com as 11 áreas da sua vida, e você determina as áreas que você quer trabalhar. O coach, ele vai falar para você, de preferência, trabalhar as áreas de menores notas, né, que estão piores. Porém, você pode falar, não, eu quero trabalhar uma área que não está tão ruim assim, mas que é importante para mim. Então, a gente pega ali 5 áreas para trabalhar e desenvolve 3. Desenvolve 3, realizou, coloca mais uma. Realizou, coloca mais uma. Então, é muito importante você ter clareza da quantidade de metas que você está aí trabalhando em função. Para quê? Para que você não desanime no meio do caminho. Porque a intensidade no início, você tem a força de vontade para trabalhar. Mas o que vai te levar a realizar tudo aquilo que você quer é a sua consistência em fazer. Que faça o pouco, mas que faça bem feito. E aí vocês viram eu compartilhando aí com vocês, né, nesses últimos dias, 2 metas minhas de 2022 que tinham ficado para trás, né, que era de 3.000 seguidores, finalizar o ano com 3.000 seguidores e finalizar o ano também com a monetização do YouTube. O que aconteceu, né, quando chegou no comecinho de dezembro, acho que foi na segunda semana, não sei se foi na primeira ou segunda semana de dezembro, eu fiz uma reunião com a Carol, que é a pessoa que faz as artes pra mim aqui do canal, do Instagram. E eu falei pra ela, eu quero chegar ao final do ano com 3.000 seguidores. Ela olhou lá e falou assim, olha, Mari, seguidor é métrica de vaidade. Eu falei, não, pra mim não é métrica de vaidade. Seguidor, pra mim, são pessoas que estão aqui pra querer transformar suas vidas. Quanto mais pessoas eu tiver aqui no meu Instagram e no meu YouTube, mais pessoas eu vou conseguir impactar e levar o meu conteúdo pra elas transformarem a vida delas. Então, pra mim, já não é mais uma questão de vaidade, de números. É de números de pessoas sendo transformadas. É isso que eu quero pra minha vida. Aí ela falou assim, olha, é possível, mas a gente tem que trabalhar bastante. E aí a gente começou a trabalhar e tudo mais, e a gente realizou essa meta de 3.000 seguidores no dia 3 de janeiro. Então, o que acontece? Mesmo que você colocou uma meta que não conseguiu realizar, o que você tem que se questionar? Essa meta ainda é real para minha vida? Porque tantas coisas acontecem ao longo de um ano que você, como ser humano, você pode sim mudar as suas metas. Não quero mais isso para minha vida. Eu não quero mais conseguir alcançar esse objetivo, eu quero trocar por outro. E não tem problema nenhum você trocar um objetivo que você estabeleceu hoje, chegar lá no meio do ano, você vê que não tem nada a ver com o seu quebra-cabeça, né? Essa pecinha que você quer colocar para montar o seu quebra-cabeça não tem nada a ver com você. Então você pode sim trocar essa peça, trocar essa meta por outra meta. Porém, se a meta ainda fizer sentido para você, que você restabeleça qual vai ser o seu plano de ação para chegar até nela. Isso aconteceu comigo no YouTube. Porque quando eu comecei o YouTube em setembro de 2021, outubro de 2021, o meu objetivo era chegar com 1 ano de canal monetizado e com mais de 1.000 inscritos, né? E aí o que aconteceu? Janeiro eu tava super determinada a isso,
comecei a estudar, a ver os temas que o pessoal mais gosta ali dentro do YouTube e tudo mais, para eu poder trabalhar com isso dentro do meu canal. E aí comecei numa frequência super boa, então ali no comecinho de janeiro eu já estabeleci os temas durante 3 meses. Eu tinha um vídeo por semana durante 3 meses já determinado o tema do vídeo. E aí eu sentei ali nas primeiras semanas do mês para poder gravar esses conteúdos. Então assim, eu tinha conteúdo gravado já para finalizar esses meses. O que aconteceu em maio? Em maio eu fiquei doente, né? Eu descobri uma desbiose. E aí eu não tinha mais forças para fazer tudo que eu fazia, né? Fiquei muito debilitada, ficava muito cansada, não conseguia mais acordar cedo e tudo mais. E então eu precisei determinar, focar naquilo que eu realmente queria para aquele momento, porque eu não dava conta de fazer tudo. Então, algo que me fez me sentir produtiva e realizada e realizadora foi eu determinar o que eu realmente queria. Porque não dava para eu fazer tudo, eu não tinha forças físicas para fazer tudo, eu não tinha capacidade mental para fazer tudo, eu estava muito cansada, muito debilitada. E aí, conforme foi passando, uma das coisas que eu deixei de lado foi o YouTube, né? E aí eu falei assim, olha, enquanto não chegar nos 1000 inscritos, eu não vou gravar mais. Então, o meu objetivo era chegar nos 1000 inscritos sem eu fazer nada lá dentro, a plataforma continuar entregando meus conteúdos. E virava e mexia quando vocês me faziam alguma pergunta no direct, eu colocava um vídeo ali para vocês assistirem e tudo mais. Então isso que foi girando o canal, né? Nesses 4, 5 meses que eu fiquei sem postar nada. Quando foi, e assim, eu nem entrava para ver nada e tudo mais, ficou lá esquecido. Quando foi em setembro, a primeira semana de setembro do ano passado, eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que eu tinha chegado nos 1000 inscritos. Aí eu falei, nossa, olha pra você ver, né? Eu aqui sem postar, aí eu fui entrar pra ver o canal, e o canal assim super movimentado, com o mês de setembro e outubro teve mais de 200 inscritos, então eu fiquei, de agosto e setembro, né? Então eu fiquei pensando assim, nossa, eu não tava nem trabalhando pra eles, e eles começaram a entregar o meu conteúdo, que negócio que é esse, né? E aí quando eu cheguei nos 1000 inscritos, realmente eu voltei a fazer aquilo que eu tinha me proposto a fazer, a chegar nos 1000 inscritos e a monetização. Então era algo muito importante pra mim. Então eu voltei a postar os vídeos mais frequentemente, eu tava postando de terça e sexta, né? E quando foi no comecinho de dezembro, eu entrei nas estatísticas do canal para eu dar uma analisada como que tava. E eu vi que faltava quase 500 horas para eu poder monetizar. A parte de monetização era um pouco complicadinha, mas dá certo, dá tudo certo. Eu falei, nossa, que bacana, né? Então, se eu começar a fazer vídeos, pelo menos assim, tentar fazer 5 vezes na semana ou 4 vezes por semana, eu vou ter mais visualizações, mais pessoas entrando aqui, o YouTube vai entregar para mais pessoas e em 31 de dezembro eu vou chegar nessa monetização. E aí eu comecei a caminhar dessa maneira, né? Fiz aquela semana de planejamento, depois fiz aula sobre finanças e tudo mais, e fui caminhando nessa proposta, porque era um objetivo meu. Porém, chegou ali no dia 31 de dezembro, faltava 140 visualizações. Eu falei, nossa, quase. E aí eu compartilhei com as meninas, né, com as minhas alunas na mentoria, e elas começaram ali também a assistir, fazer o Mariflix para ajudar, né, a chegar nesse número, né. E quando foi ontem de manhã que eu recebi o e-mail do YouTube, receber e-mail do YouTube Creators é a coisa mais assim, para quem faz o conteúdo ali no YouTube, é uma coisa muito gratificante. Você ser reconhecida por uma plataforma dessas, né? E aí eu recebi ali que meu canal tava apto pra receber a monetização e tudo mais. Eu falei, gente, que coisa mais incrível, né? Porque na sexta-feira, na hora que eu entrei, no sábado de manhã, que eu entrei, tava marcando ali que faltava 58 horas de visualização. Eu falei, nossa, será que vai dar, né? E aí, quando foi no domingo de manhã, eu já recebi a mensagem que tinha dado certo. Então, o que acontece? Quando a meta ela é real para você, ela faz parte daquilo que você se propôs a realizar, não importa se chegou o final do ano e você não realizou. Não importa se chegou a data dela se realizar e não realizou. O que importa é você continuar caminhando em direção a ela. Se é algo para você, se é algo que é real para você, que você deseja mesmo chegar, é importante que você continue caminhando em direção a ela. Pode acontecer que ao longo aí do seu ano, você veja algumas metas que você está caminhando em direção a elas, mas que não está chegando. Sabe, tô caminhando.
Obrigada, Sirlene. Então, o que acontece? Tô caminhando em direção àquilo e não tô chegando. Tô caminhando e não tô chegando. O que me falta para chegar até lá? Às vezes, na maioria das vezes, te falta conhecimento de alguma coisa. É por isso que eu falo, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você faz, os cursos, que você investe em conhecimento, você precisa aplicar. Eu só tenho dúvidas quando eu aplico. Eu só sei se vai dar certo ou não quando eu aplico. Se eu não aplicar aquilo que eu aprendi, eu não vou ter dúvidas, para mim vai estar tudo certo, tudo beleza, tá dando tudo certo. E a sua vida não caminha por quê? Porque você não está aplicando o conhecimento que você tem. Então você fica aí atrás de cursos e cursos e cursos, compra um monte de curso e no final das contas você percebe que não sai do lugar. Por quê? Porque você não aplica. Foi o que aconteceu em dezembro. Em dezembro, acho que foi, não lembro se foi final de novembro ou começo de dezembro, que eu fiz a mentoria do Planner para as minhas alunas. As que tinham comprado até o dia 18 de agosto, elas ganharam uma mentoria do Planner. Então, o que eu esperava que elas tivessem feito? Eu esperava que elas tinham assistido às aulas do Planner. Então, eu falei, venham para a mentoria com as dúvidas, assistam às aulas. Mesmo que o Planner não tenha chegado, assista às aulas, porque através do momento que você assiste, que você começa a pensar, é que as dúvidas vão surgir. O que aconteceu? Ninguém tinha assistido, tinha começado a assistir, não tinha surgido dúvidas, porque até mesmo quem assistiu e não colocou em prática, porque deixou para começar o Planner agora em janeiro, então não teve dúvidas. E o que aconteceu na semana passada? Semana passada, meu direct foi bombardeado pelas minhas alunas, tirando dúvidas sobre o Planner. E isso me deixou muito feliz, por quê? Porque elas estão colocando em prática aquilo que elas estão aprendendo. Quando a gente não coloca em prática, a gente não tem dúvidas. Então é muito importante todo conhecimento que você adquire, você praticar. Nem que seja assim, eu vou determinar ali um tempo de estudo para mim por dia. Tá bom, só que eu tenho que determinar o tempo que eu vou estudar e o tempo que eu vou praticar. Porque não adianta nada você consumir o conteúdo de um curso em uma semana e não colocar em prática nada do que você aprendeu. Você só estudou, você não praticou. Ou seja, você não absorveu aquele conteúdo. Então é muito importante que vocês tenham essa consciência, né? Os cursos que eu estou fazendo, eu estou aplicando? Porque eu tô sentindo que eu comprei esse curso para eu ser mais produtiva e a produtividade ainda não chegou. O que tá acontecendo? Você está colocando em prática? Ah, eu comprei esse curso para aprender a fazer enxoval de bebê, mas eu não tô conseguindo melhorar. Por quê? Você tem colocado em prática? Ah, eu tenho, mas não cheguei, então quer dizer que você tem que praticar ainda mais. Quanto mais você pratica, mais expert você fica naquilo que você está fazendo. Se você não praticar, você não vai ter dúvidas, você não vai ter como melhorar e você vai achar que o curso que não deu certo, né? Tô usando o Planner, tô amando. Está me ajudando bastante. Gente, o Planner... Ah, inclusive eu vou até mostrar. A Adriana me perguntou. Cadê ele? Tá aqui, ó. O que acontece entre esse Planner aqui, que eu tenho usado como devocional, e o Planner da Artesã Produtiva. Qual que é a diferença entre esses dois planners, tá? O que acontece? Esse Planner aqui, que é o Planner que eu tenho usado para fazer oração, é o Planner Meu Plano com Deus do Pão Diário. O que acontece com esse Planner? Ele é apenas um Planner de oração, ele é um devocional. Então, o que acontece? Ele é muito bacana. A primeira parte dele, antes de você chegar nas orações, você pode até usar as instruções do meu Planner para vocês poderem preencher, tá? Depois, na hora que você começa os dias, como que ele é? Ele tem a passagem que você vai refletir durante aquele dia de oração e tem uma leve não explicação, mas uma reflexão. Ela conta uma história ou fala alguma coisa que tem relação com essa passagem. Geralmente ela menciona outras passagens. E aí depois aqui do lado, ó, tem para você escrever a aplicação no seu dia, a sua gratidão e pelo que você quer rezar. Então isso aqui é um direcionamento para você fazer o seu devocional pela manhã, tá? Inclusive lá no canal tem um vídeo falando sobre o devocional, tá bom? Como que eu faço meu devocional? Eu estou usando essa passagem e vivendo isso daqui. E além disso, eu faço a minha oração com a liturgia diária. A liturgia diária sempre tem uma leitura, um salmo e um evangelho. E no aplicativo da liturgia diária tem a homilia também, que um padre escreve ali a homilia e você ouve ou lê, né? Então, assim,
para católicos, a liturgia diária, se você quiser fazer essa distinção. O Glorify, que é um outro aplicativo, ele é mais para a linguagem cristã, né? Que não é tão voltado assim para o catolicismo. Porém, gente, eu falo da Bíblia, são pastores que gravam ali no Glorify, porém o ensinamento é o mesmo. Então você determina aquele que vai te fazer melhor, bem melhor, aquele que vem mais de encontro com o que você acredita, né? E aí o que acontece? Eu tenho esse planner que eu tenho utilizado e eu tenho meu caderninho de oração que eu faço as anotações referente à liturgia diária. Então nisso eu fico ali uma meia horinha. Rezo, agradeço a Deus, faço meus pedidos e faço a oração ali, a leitura do devocional, a maneira que eu tenho de estudar. E também nesse do planner do Pão Diário, a gente tem a Bíblia em um ano. Então tem 2 passagens bíblicas para você ir lendo, né, ao longo dos dias, para você chegar no final do ano e ter concluído a leitura da Bíblia. É bem legal, tá? Exatamente, Nayara, Deus é na minha concepção também, Deus é um só. Não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é o que você é, não interessa, né? A sua crença, o que interessa é a gente estar junto de Deus, né? E aí nesse planner aqui, que é o planner artesã produtivo, ele é voltado mais para a realização e para o seu dia a dia aí, para você poder se planejar. Então essa é a diferença para quem tinha perguntado, tá bom? Então o que eu vou fazer para eu chegar aí nos meus objetivos e nas minhas metas? Quem tiver pergunta pode colocar aí na caixinha, tá? Que eu vou responder daqui a pouquinho. E depois eu olho o que vocês estão falando aí. Então, o que acontece? Vou dar algumas dicas de algumas coisas que você precisa aí se perguntar ao longo do seu ano, tá? O que você fará diariamente para o seu crescimento, para cuidar da sua saúde física e mental? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma atividade física? Ok. Quantos dias da semana eu vou fazer essa atividade física? Coloca aí. Qual atividade física eu vou fazer? Ok. Por que eu vou fazer essa atividade física? Então você precisa trazer alguns questionamentos sobre as coisas que você vai determinando aí para a sua vida, para o seu dia a dia, ainda mais agora que a gente está no começo do ano. Aí um exemplo com livros. Livros. Quantos livros eu vou ler ao longo do ano? Ah, vou ler um livro por... Gente, um livro por mês é super possível, tá? Como que eu fazia quando eu lia um livro por mês? Eu pegava o livro, via a quantidade de páginas que ele tinha e dividia pela quantidade de dias que eu ia ler. Pode ser que você vai colocar para ler de segunda a sexta. Pode ser que você vai ler de domingo a domingo. Então você pega a quantidade de páginas e divide pela quantidade de dias que você vai se dedicar à leitura. E aí você pode escrever ali no seu livro mesmo a quantidade de páginas que você vai ler cada dia, fazer um planejamento ali da sua leitura. E todo dia você pega e lê aquela quantidade de páginas. Então, dependendo da quantidade de páginas que tem no seu livro, você vai ler 10 páginas por dia, um exemplo. Que é mais ou menos a média, né? Tem livros que tem menos páginas, aí você vai ler menos. Ou então você pode, os livros que tem menos páginas, você vai terminar de ler primeiro e já começa outro. Então aí fica tudo a seu critério. Então escolher aí quais os livros que você vai, quantos livros você vai ler ao longo do ano, quais livros vão ser, é muito importante você já fazer o seu planejamento de leitura. Quais livros eu quero ler, pelo menos até junho. E como que eu vou fazer para comprar esses livros? Eu já tenho esses livros? Não, vou ter que comprar. Ok. Quantos livros por mês eu vou comprar? Ah, eu vou comprar um por mês. O que eu vou ler, eu vou comprar. Então tá. Então na hora que chegar lá no finalzinho de janeiro, você já compra o que vai chegar para você começar a ler em fevereiro, para você não ficar sem ler. Por quê? Se você começa, vou esperar o livro chegar. O livro demora para chegar, você perdeu aquele pique, a constância do ler, e aí o livro vai ficar ali encostado. Ou então já se planeja, vou por 6 livros, ok, os 6 livros até junho. Já escolho os livros, vou lá, compro os 6 livros, parcelo em 6 vezes, é um livro por mês, então você parcela em 6 meses, não tem problema nenhum fazer isso, né? E estudos, quantos dias por semana você vai estudar? Quantas horas você vai estudar? E quantas horas você vai se dedicar para praticar o que você aprendeu? É o que eu falei. É tão importante quanto estudar é você praticar. E o que eu vou estudar? O que eu estou precisando melhorar na minha vida? Estou precisando melhorar mais a minha parte de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para eu ser mais produtiva. Vou estudar o curso da Mari. Não comprei ainda, vou comprar o curso da Mari. Vai lá e compra o curso. Eu preciso aprender mais sobre bordado. Ok, quem são as minhas referências na área do bordado?
Ah, escolhe uma professora, vê quando, se ela não tem o curso aberto ali o tempo todo, vê quando que ela vai abrir a turma e se comprometa a entrar nessa turma, a estudar e praticar. Então é muito importante você ter essa consciência. Eu vou estudar e vou praticar. Quantas horas no dia? Eu falo que o curso Produtividade para Artesãs, ele foi, é claro que não é à toa que as aulas são curtas, né? Eu acho que o maior tempo de aula é de 30 a 40 minutos, que são as que tem mais, tipo a roda da vida, exercício dessa maneira. O restante é tudo aula de 15 a 20 minutos, porque é o tempo que o nosso cérebro consegue ficar concentrado sem se perder. Então, há uma perda ali durante o momento, pode até ter, mas é o momento em que ele ainda consegue retomar com facilidade, você nem percebe que se distraiu. Então, você estuda 15 minutinhos no seu dia e já coloca para praticar. Até mesmo as meninas falam assim, nossa, Mari, eu comprei o seu curso achando que no primeiro módulo eu já fosse organizar tudo o meu ateliê e começar a produzir horrores. Não. A primeira parte do curso, ela é voltada para autoconhecimento. Eu só consigo melhorar aquilo que eu conheço. Se eu não me conheço, eu não consigo melhorar. Então, essa primeira parte do curso ela é extremamente importante. E a gente tem aula sobre metas, sobre hábitos, sobre crenças, que é a parte nova, né, do Produtividade para Artesãs 2.0. Tem os bônus também. Os bônus vocês podem assistir conforme vocês forem precisando. Então é bem interessante quando você compra um curso, você abrir a plataforma, ver tudo que tem ali e já montar o seu esquema de estudo para aquele curso, né? Meta de faturamento. Quem aqui tem meta de faturamento? Como que eu monto a minha meta de faturamento? Ok, dezembro, quanto eu quero fechar o meu ano de faturamento? Ah, quero faturar, sei lá, coloca o valor. E aí você vem trazendo e não fique se limitando a metas pequenas. Se coloque realmente, eu quero chegar, sei lá, em quantos mil? Coloca lá 50 mil reais em dezembro, ok. Quanto que eu tenho que faturar em 6 meses para chegar nesses 50 mil reais? Quanto que eu tenho que faturar em 3 meses? Quanto que eu tenho que faturar mensalmente para eu conseguir chegar nesses 50 mil reais? Levando em consideração que temos picos, né, de vendas. Começo do ano, para quem trabalha com volta às aulas, depois quem trabalha na parte de feltro, a parte de Páscoa, eu acho que vende bastante, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, assim, a gente tem épocas que são de melhor facilidade para a gente vender. Então, a gente tem que entender que se eu sei o meu faturamento mensal do ateliê, eu consigo fazer essa projeção de meta de faturamento com mais precisão. Porque se eu sei que no mês de janeiro eu vendo mais, eu vou colocar minha meta de janeiro maior. Se eu sei que o mês, sei lá, vamos colocar março, eu não vendo muito bem, é um faturamento limite, assim, eu não vou colocar uma meta muito grande ali. Então, quando eu já conheço o meu perfil, o perfil do meu ateliê de faturamento, eu consigo fazer uma projeção de meta de faturamento mais assertiva, com meses de maior pico e meses que são mais tranquilos, assim, de vendas, né? Que a gente sabe que todo ateliê tem isso, né? Alguém colocou alguma coisa? Bom dia, a parte do ateliê sobre costura ou é para qualquer tipo de artesanato? O meu curso, ele é para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de empreendedorismo. O que acontece? A gente tem um módulo que ele é específico para produtividade dentro do ateliê. E você vai empregar aquelas técnicas ali independente do produto que você vende, tá? Pode ser papelaria personalizada, tudo que é manual, tudo que tem a ver com artesanato, você pode empregar todas aquelas demandas que eu coloco ali nas aulas do ateliê produtivo, tá? Hoje o Paulo Vieira fez esta pergunta e um rapaz disse 10 mil. Ele falou que ele era medíocre e não pode, tem que colocar... Não foi isso que ele falou, eu tava assistindo. O que acontece? O Paulo Vieira perguntou, né? Qual que é a meta de faturamento meta de faturamento. Aí uma pessoa colocou lá 10 mil reais. E aí, o que ele chamou a atenção do moço? 10 mil reais é algo muito pequeno. Se a gente for analisar... que assim, eu entendi o que a Adri quis dizer. Um exemplo, dentro de um ateliê que vende R$1.000 por mês, 10 mil reais vai ser o faturamento de 10 meses, né? Então, o que acontece? Ele estava falando da necessidade que nós temos de nos desafiarmos. 100 mil nossa, 100 mil de faturamento no ano é muita coisa. É muita coisa, 100 mil reais de faturamento.
Aí ele foi trazendo, né? Dos 100 mil reais, você coloca ali qual que vai ser a sua meta até julho, até junho. Ah, vai ser 50 mil reais. Então, até maio vai ser 30 mil reais. Ok, cheguei nos 30 mil reais. De janeiro a maio eu tenho 5 meses. Eu divido esses 30 mil reais. Não, tenho 5 meses. Eu divido esses 30 mil reais em 5 meses. Então, o que acontece? Quando eu penso. Por que a gente pensa pequeno? É crença de não merecimento. De não merecimento e de incapacidade. Eu não sou capaz de produzir tudo isso, eu não mereço alcançar essa meta de faturamento. Por isso que nós temos esse costume, esse hábito de colocar metas pequenas. Nós temos o hábito de sonhar pequeno, por quê? Por conta das nossas crenças. Né? E eu falo por mim, que nem em outubro que eu estava fazendo Dia dos Professores. Eu nunca tinha feito campanha de Dia dos Professores, eu fiz no Dia das Mães, eu fiz uma campanha que deu super bom. No Dia dos Pais eu também fiz bem em cima da hora, assim, também deu bom. Eu falei, agora em outubro eu vou me preparar antes. Então em setembro eu já preparei as peças, só trabalhei com peça pronta entrega. E já determinei quais peças seriam e eu vendi aquelas peças. E eu tinha colocado minha meta de faturamento de 600 reais, que era o que eu vender, o que eu tinha feito ali de pronto, né? Então, o que acontece? Eu não ali ativei a minha capacidade de produzir mais, de vender mais, de fazer mais propaganda. Eu não ativei a minha crença de merecimento, que eu merecia muito mais do que os 600 reais. Né? E aí, foi na época que eu estava fazendo a formação em coaching e eu vendi mais de 3 mil reais no Dia dos Professores. E aí eu cheguei comentando lá com o meu treinador, né, e tal, então ele falou assim, Mari, o seu maior problema é o merecimento. É o merecimento, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar isso. E aí a gente fez um trabalho em relação a isso, principalmente no segundo módulo, e eu vi o quanto que nós nos limitamos por crenças que a gente traz da nossa infância. Ainda mais quando você, na sua infância, teve uma infância escassa, passou por algum problema financeiro, e isso vai refletir sim quando você estiver adulta, principalmente agora que você tem o seu próprio negócio. E aí, para a abertura do ateliê, foi em novembro que eu decidi que eu ia abrir o ateliê, a loja em dezembro, né? E aí eu cheguei, determinei as peças, falei pra minha tia, a gente vai abrir a loja dia 3 de dezembro. E aí a gente começou a produzir, e aí eu fiz uma média ali de tudo que eu tinha dentro da loja, o valor que dava, e fiz a média de faturamento que eu queria para aquela semana de abertura da loja. E a gente chegou nessa meta em questão de 3 dias, porque eu continuei fazendo a campanha dentro do Instagram, que eu achei que foi muito bom. E aí isso foi alimentando aquilo lá, consegui, então vou mais. Então o que a gente faturou em uma semana ia ser mais ou menos 3 semanas de trabalho dentro do ateliê, com produtos pronta entrega, mas que dava para personalizar. Então, para vocês entenderem que quando eu trabalho as minhas crenças, quando eu me liberto dessas limitações, eu fico apta, eu fico pronta para receber coisas maiores. E aí, na hora que alguém te perguntar qual que é a sua meta de faturamento, você nunca mais vai falar, eu quero faturar 10 mil reais em 5 meses. Não, você vai saber realmente o tanto que você quer ir. E você vai trabalhar em direção daquilo. Nossa, Mari, mas eu nunca vendi isso no meu ateliê. Você nunca vendeu porque você nunca trabalhou com desafios. Você sempre trabalhou naquela base. Eu vendo 5 mil, vou trabalhar por 5 mil. Eu vendo 1.000, vou trabalhar pelo 1.000. Eu trabalho pelo 1.000 e cheguei nos 2.000. Ao invés de buscar os 3, os 4 mil, você se acomoda nos 2.000 que você chegou e pronto, o mês tá ganho. Então, tudo isso tem a ver sim com as crenças. Eu tô passando por isso. Muitos medos de crescer. Tem que reprogramar as crenças, Sirlene, ainda mais com o trabalho maravilhoso que você está fazendo aí. Eu tenho essa crença de valor que me assusta. Então, nós precisamos sim. Você acha que devemos colocar meta máxima e mínima ou só meta anual? Outra coisa que é muito importante, você vai colocar a sua meta anual, que é somando todos os meses, porém, baseado naquilo que você já vendeu. Né? Tô começando a ateliê agora, então faça uma pesquisa de mercado, entenda o mercado para saber quanto que você pode colocar. Depois que você chegou na sua... É igual a gente faz a projeção dentro do Planner, a gente tem a projeção dos nossos sonhos, né? O que eu espero daqui 10 anos? A gente tem uma visão de futuro lá na frente. Então a gente vê lá daqui 10 anos
traz para 5 anos, traz para 2 anos, traz para o ano, para o semestre, para o trimestre, para o mês e para a semana. Então a gente começa lá longe. Então se projeta lá em dezembro, dia 31 de dezembro de 2023. Quanto que você quer ter faturado até lá? X, ok. Quanto que eu preciso faturar em 6 meses para eu entender que vai ser possível chegar lá? Coloca ali. Quanto que eu vou ter que faturar em 3 meses para eu conseguir chegar lá? Quanto que eu vou ter que faturar mensalmente para eu chegar até lá? Então você tem que picar. Não adianta você falar assim, eu quero chegar nos 30 mil reais no final do ano. Ok, só que você tem que ter um parâmetro para você, um indicador que te mostra se você está chegando lá ou não. Então por isso que a gente tem que ter, até mesmo semanal. Para quem trabalha com pronta entrega, que tem loja, você pode colocar uma meta semanal de vendas. Para quem trabalha com encomendas, eu pelo menos trabalho por encomendas, eu faço quinzenal as metas. E eu tenho a meta mensal. Por quê? Porque eu tenho pronta entrega e tenho encomendas. Então, para cada tipo de segmento ali dentro do meu ateliê, eu tenho uma meta. Aqui dentro do Artesão Produtivo, tem a meta dos cursos. Então, para tudo que você tem na vida, você precisa ter metas. E aí, o que acontece, né? Até esses dias atrás, uma amiga veio me perguntar, Mari, como que é projetado o crescimento de uma empresa? E aí eu falei para ela, segundo o Sebrae, o que acontece? Como que é difícil eu colocar uma porcentagem? Por que é difícil eu colocar uma porcentagem de crescimento que seja igual para todo mundo? Porque cada pessoa vai usar um indicador de crescimento. Então, o que a gente mais usa hoje em dia é o lucro, não o tanto que você faturou, mas o tanto que sobrou no seu caixa, né? A lucratividade do seu negócio. Então, o Sebrae fala para você ter uma meta, uma metinha, ou seja, num cenário negativo, o quanto que você pretende ali crescer. Num cenário mais ou menos favorável, uma outra meta, uma meta fica ali no meio, e para um cenário completamente favorável, você colocar uma metona. Então, a metinha, a meta e a metona. Então, para quem consegue seguir isso ao longo do mês dentro do seu ateliê, você vai olhar semanalmente como que está a sua metinha, né? Quanto que você tem construído ali para chegar no final do mês e ter chegado na sua metona ou na sua meta ou naquela meta. Qual que vai? Sempre coloco no meu ateliê. Qual que é a minha metinha? É aquilo que eu já faturei naquele mês no ano anterior. Por exemplo, janeiro do ano passado, um exemplo, eu faturei 3 mil reais. Foi um mês que não foi muito bom. Então tá, esse mês, esse ano, né, janeiro desse ano, se não acontecer nada de bom, que vai ser igual ao ano passado, eu quero faturar 100 reais a mais ou 200 reais a mais. Aí você coloca ali a sua projeção. Meu janeiro do ano passado eu faturei 10 mil reais, porque eu trabalhei com coisas de escola. Então tá, esse ano, quanto que eu vou querer faturar nesse mês de janeiro? E aí você ter uma base. Não tenho base nenhuma. Então calcula aí quais produtos você vai vender. Quantos produtos de cada um, quantas peças de cada produto você quer vender. E aí você mesma faz a sua projeção e aí você vai ter uma experiência lá no final do mês, o tanto que você vendeu e vai estar apta já para ter essa base para o seu próximo ano. Então, Mari, nunca fiz, não tem como eu fazer? Tem. É só você fazer essa análise, tá? Por isso que é importante a gente anotar tudo que a gente vendeu, tudo que a gente gastou, tudo que entrou no nosso caixa, porque dessa maneira a gente consegue ter uma base para fazer projeções futuras para o nosso crescimento dentro do ateliê e dentro de qualquer coisa na vida. Um exemplo, meu objetivo é estudar a Bíblia esse ano, ok. Como que eu fiz ano passado? Ano passado não fiz nada, então tá. Então esse ano eu vou estudar todo dia, vou tirar ali meia hora por dia para estudar a Bíblia, ok. Vai se controlando. Consegui fazer a semana toda? Não. Por que eu não fiz? Que aconteceu tal coisa. Tá, semana que vem eu vou melhorar. Semana que vem conseguiu fazer a semana toda? Só um dia que eu não consegui, já melhorei. Na outra semana consegui fazer todos os dias, tive mais consistência. O que precisou acontecer para eu ter essa consistência todos os dias? Acordar mais cedo que todo mundo e já ir direto pro meu cantinho de estudos. Isso deu super certo, então eu vou continuar fazendo isso. Percebeu que tá ficando longe do seu objetivo, se questione, o que tá acontecendo? O que eu tô fazendo que tá me deixando para trás? Então, muito mais importante do que você ter consistência e fazer, é você entender quando você não faz, por que você não faz.
se aconteceu algum imprevisto, alguma demanda que não deu certo, ou se for por preguiça, que uma das maneiras que eu descobri a desbiose foi porque eu não conseguia mais acordar cedo. Eu não conseguia mais acordar às 5 da manhã, era super custoso pra mim. Quando eu acordava, eu não conseguia ter foco, eu ficava cansada, eu ficava com sono. E aí eu comecei a me questionar, não é possível, o que tá acontecendo? E aí eu fui no médico. Então, quando eu controlo aquilo que eu me propus a fazer, que eu vejo que não tá dando certo, me questiono, escrevo o porquê que não tá dando certo, eu descubro até coisas que, quando na vida eu descobri que eu podia estar doente, nunca na vida eu descobri isso. Tô cansada, mês de frio, foi aquela época que fez um friozão em abril e maio, o frio e tudo mais, e não era. Então, quando você se conhece, quando você tem esse autoconhecimento, você consegue buscar, né, procurar ajuda o mais rápido possível para você retomar aquilo que você já foi, né? Mari, você acha que essa leitura pode ser feita na parte da noite ou necessariamente na parte da manhã? Na hora que você conseguir cumprir, tá? A leitura, o que acontece? Mari, mas como fazer um planejamento se você tem poucos seguidores e só de vez em quando vem uma encomenda? Você precisa trabalhar esse Instagram. Você vai vender pelo Instagram? Você precisa trabalhar esse Instagram. Você precisa estar ali todo dia, independente de quantas pessoas tem. Que, no entanto, o que acontece? Quando eu olhei para o meu número de seguidores lá em agosto, quando eu fui lançar o curso, pela quantidade de seguidores, eu jamais diria que eu ia vender, que hoje eu ia ter mais de 120 alunas. Então, o que acontece? Quantidade de seguidores não tem nada a ver com venda. Imagina só, eu tenho 2.000 seguidores. Você vai conseguir atender 2.000 pessoas no mês? Não vai. Então, é você entregar o melhor conteúdo ali, mostrar para as pessoas que o seu produto resolve um problema, que talvez ele tenha e não tenha percebido. Ou então, quando as pessoas precisarem de alguma coisa que resolva um problema dela, ela vai lembrar do seu produto. O que é importante você estar presente ali todos os dias, como se fosse uma loja física, né? Então, a quantidade de seguidores não tem nada a ver com vendas. Eu tenho certeza que tem pessoa que tem 15, 20 mil seguidores e não vende nem para metade das pessoas, porque não dá conta de atender. Então, a quantidade não tem nada a ver, tem a qualidade do trabalho que você faz para essas pessoas quererem comprar de você, tá? Onde comprar o plano devocional? Olha, coloca lá no Google, meu plano perfeito, como que é? Meu plano com Deus, pão diário, que aparece lá as livrarias, Rose. Agora, acho que eu comprei na livraria Plenitude, se eu não me engano, tá? Deixa eu responder mais uma da leitura, né? A leitura não precisa ser necessariamente pela manhã. Tem gente que faz a leitura na hora do almoço, aquele tempinho depois que lavou a louça, tá ali com as crianças, pega a leitura, faz a leitura ou leva as crianças na escola e lê, né? Cada uma tem um horário ali específico. Eu, particularmente, quando é livro de estudos, eu não gosto de ler à noite, porque eu gosto de ler e fazer as anotações. Agora, quando é livro mais para descanso, um livro que não é tanto de estudo assim, aí não tem problema nenhum. Eu, pelo menos, eu leio em qualquer horário. Às vezes de manhã não deu para eu ler o tempo que eu gosto, porque eu gosto de ler por capítulo, né? Então, não deu para eu ler o capítulo inteiro de manhã, à noite, antes de dormir, eu vou lá e leio. Então, você tem que ver o horário que é mais interessante para você. Mesma coisa o devocional, eu gosto de fazer de manhã. Tem pessoas que não vão conseguir fazer de manhã e à noite vai funcionar super bem para elas, tá? A procrastinação pode ter ligação? Sim. Pode não. Tem ligação. Procrastinação tem ligação com crenças de merecimento e de capacidade, tá? Então, meninas, aproveitando que a gente tá falando um pouquinho aqui sobre crenças, vou fazer no dia 21 de janeiro, das 8 da manhã até o meio-dia, a nossa imersão. Reprograme suas crenças e viva sua real identidade. R$97, vocês vão ter direito a participar ali ao vivo e também a gravação por 6 meses, tá? A venda e a entrega vai ser pelo Zoom no dia e depois vocês vão poder assistir pela Hotmart, tá bom? Vai ter a apostila para vocês acompanharem. A apostila eu vou liberar para vocês no dia 19, tá? Para você, quem quiser imprimir, imprime. Quem não quiser, acompanha ali com o caderno do lado para poder fazer as atividades. Vai ser algo muito profundo, então quem vier, quem comprar, que venha realmente disposta a reprogramar essas crenças, a analisar com outra maneira a vida de vocês, né? Nós vamos trabalhar desde o momento da concepção
até o momento de hoje, que mesmo nós estando maduras e mais velhas, nós continuamos tendo crenças na nossa vida. As crenças vão sendo criadas a todo momento. E quem determina a intensidade disso sou eu. Então, quando você aprende isso, você passa a entender que é você quem determina o seu futuro. É você quem determina se você vai ser uma pessoa realizadora ou uma pessoa procrastinadora. E tudo isso tem a ver com as crenças, tá? Então o link tá na bio, R$ 97, são 100 vagas, tá bom? E quem é aluna tem a possibilidade ali de comprar por R$ 97 e se cadastrar para fazer a propaganda também dentro do Instagram de vocês, e vocês ganham 10% sobre o valor que está sendo vendido, tá bom? Então vamos finalizar a live de hoje. Eu desejo para vocês uma semana super abençoada, que vocês possam aí determinar as metas, ou analisar quais metas do ano passado que não foram concluídas e que vocês querem que sejam concluídas esse ano. Coloque uma meta para vocês realizarem. Coloca quando, que dia que você vai realizar essa meta, o que você vai fazer para poder realizar essa meta. E realmente se comprometa com você, a fazer acontecer, a fazer diferente, porque tudo depende de você, tá bom? Então vamos tirar um print da live. Hoje eu trouxe só água, hoje eu não trouxe café. Deixa eu tirar um... Exatamente, Sirlene, muito valiosa essa nossa imersão, tá? Que todas estão convidadas. Vamos tirar um print da live. E através do print da live que você coloca aí nos seus stories, além de levar o meu conteúdo para o maior número de pessoas aí que está na sua rede, você também mostra que você está preocupada com o seu desenvolvimento pessoal. Coloca aí uma frase que eu falei aqui hoje, que te tocou, que fez bem para você, e poste lá nos seus stories, que eu vou adorar ver e vou repostar aqui também, tá bom? Um grande beijo para vocês, tenham uma ótima semana e até segunda-feira.